força, irmão. Bota força nessa mão aí. Glória a Deus, Deus seja louvado. Eu quero apresentar a missionária Vanúzia Marques, que vai estar trazendo a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Deus abençoe as crianças que vão sair agora para o culto deles ali. Deus abençoe e guarde essas crianças em nome de Jesus. Sejam guardadas e livres de toda ideologia maligna. E que a palavra de Deus implante no coração dessas crianças. Amém? Pode ir para os seus lugares. Lá para o culto que eles fazem ali no anexo. Deus abençoe. Missionário, você já pode vir aqui. Vamos receber a nossa irmã com bem-vindo. Bem-vinda? Deus abençoe. Ela é missionária, tem pregado no Brasil, fora do Brasil. E ela é lá do pastor da Assembleia de Deus, o pastor Osival. E aqui nós temos a última segunda-feira de todo mês, a última segunda, nós temos aqui um culto à tarde, de 2 às 4, chamado de Torre de Oração. E tem sido uma benção, e ela está dirigindo esse trabalho. Pastor, mas ela é outra igreja. Aqui nós somos uma igreja só, irmão. Ela é lá do pastor Osival, traz uma equipe com ela, mais 50 pessoas mais ou menos. E aqui nós juntamos aqui e fazemos um culto de oração, e Deus já tem curado, Deus tem feito milagre. Nessa segunda-feira, última segunda-feira de cada mês, de 2 às 4, Torre de Oração. Deus abençoe. Está com a palavra. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Aleluia, isso. Deus abençoe, pastor, pastora, por me receber aqui. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar servindo vocês, orando com a bênção do meu pastor. Fiz uma reunião com o meu pastor, ele aprovou para eu estar aqui. Só vai haver um grande avivamento em unidade, se de fato nós estivermos em unidade. Glória a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1. Enquanto você procura, eu trouxe meus livros ali, inclusive um deles fala sobre oração, com o propósito de incendiar sua vida de oração. Depois a Viviane vai estar aqui ou lá atrás, eu não sei. Se você desejar adquirir, você procure a Viviane em algum lugar dessas saídas aí. Capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, verso de número 6, diz assim a palavra de Deus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Podemos assentar. Introdutoriamente, nós vimos aqui nessa leitura acerca de um homem enviado por Deus chamado João. E nós vemos aqui uma grande preparação para a expiação do pecado da humanidade. Em um tempo oportuno, já que estamos na ceia, eu quero, em rápidas palavras, compartilhar um pouco daquilo que o Espírito Santo de Deus tem queimado no meu coração acerca dessa expiação do pecado. Para que houvesse essa expiação do pecado do mundo, era necessário que houvesse uma preparação. E todos conhecemos o contexto da Bíblia que aponta para o Messias, onde nós vemos que Deus separou pessoas específicas. Desde quando ele faz a promessa para Abraão, ele já tem o propósito apontando para as 12 tribos, que inicialmente são 2, que eles chamam de 2 nações no ventre de Rebeca. A Bíblia nos diz que agora está, e tudo isso está apontando para as 12 tribos, e dentre essa tribo é escolhida uma delas
Deus que vai preparar a expiação, para a expiação do pecado dos homens naqueles dias, no meio do povo de Deus. Ora, nessa tribo que foi escolhida, a tribo de Levi, havia todo um ritual, uma exigência da lei, para que fosse cumprido esse ritual, conforme a exigência de Deus, e essa expiação fosse cumprida. Dentro do Novo Testamento, ora, nós vimos que o Velho Testamento e a Bíblia toda aponta para o Messias, e nós vemos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, esse desabrochar, essa evidência do Messias. Mas antes que o Messias se revele, há um silêncio de Deus sobre a terra, e na sequência há uma preparação para que o Messias venha. E essa preparação, tal qual no Antigo Testamento, pois Deus não muda, a sua palavra não muda, ele continua o mesmo, era necessário que houvesse uma preparação para essa expiação. E como era lá no início, a casa de Levi, a tribo de Levi, era responsável por essa preparação. Pois bem, o anjo se apresenta, e quando o anjo se apresenta, ele se apresenta em um momento onde alguém chamado Zacarias, a Bíblia diz que nos dias onde Herodes era rei sobre a Judéia, havia um sacerdote de Abias, filho da descendência de Abias, e esse sacerdote era casado com uma mulher chamada Isabel, e essa mulher não podia gerar. Ele estava levando o incenso para o templo, cumprindo o ofício sacerdotal. Dentro desse exercício sacerdotal, o anjo se apresenta na lateral daquele altar onde ele está ofertando o sacrifício, jovem, e a Bíblia diz que o anjo traz uma palavra a ele. Ora, já é um apontar para o Messias, porque Jesus Cristo é, aqui escrito por João, o verbo desde o princípio, e é o verbo que se fez carne. Há uma evidência da palavra, uma promessa. O anjo diz: a tua mulher chamada Isabel, ela vai gerar. E é daí dessa promessa, dessa liberação dessa palavra, que João Batista é gerado no ventre de Isabel. E a Bíblia traz aqui nesse texto onde eu li, concretamente houve um homem enviado de Deus, ou seja, iniciativa exclusiva, propósito exclusivo de Deus. Havia uma preparação, e para essa preparação, o que Deus estava elaborando precisava ser gerado no altar. A Bíblia nos diz que este João Batista, ele nasce e cresce, e agora ele vem quebrando o silêncio de Deus. Ora, isso também aponta para o Cristo, uma vez pastor, que agora o povo está com saudade da palavra, o povo está necessitado da palavra, e talvez por isso João, ainda que tenha uma palavra dura, arrasta a multidão no deserto. É bem verdade que alguns eram julgadores e curiosos, mas a maioria, a Bíblia diz que João Batista batizava no meio do deserto. Ele vem trazendo a palavra, quebrando o silêncio de Deus. Isso aponta para o Cristo. Deus está dizendo: eu estou falando, eu quero me relacionar com o homem. Quando Deus traz João, a mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Precisava haver uma preparação, e é por isso que quando alguém pergunta para João: quem é você? Por um acaso você é um profeta? Ele diz: não. Você é Elias? Também não. E quem é você para que eu diga àqueles que me enviaram? E ele diz: eu sou a voz que clama o
no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Ele está dizendo: é a tribo de Levi, é a casa sacerdotal, preparando o altar para o sacrifício vitalício. Há uma preparação. É o cumprimento, apontando para os profetas, para a mensagem dos profetas, mensagem messiânica. Isaías está dizendo: é necessário haver uma preparação. É necessário haver uma preparação, porque Deus não muda a sua palavra. Deus não muda a sua palavra. Isso nada mais é do que Deus cumprindo à risca a sua palavra. E isso nada mais é do que o próprio Deus trazendo em evidência a sua palavra, dizendo: eu quero falar com a terra, e a mensagem que eu trago é essa: eu amei o mundo de tal maneira que dei, ou que entrego o Cordeiro por excelência, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas receba a vida eterna. Não se permita sair daqui nessa noite sem experimentar a completude desse avivamento chamado Jesus Cristo. Tudo foi preparado, a palavra se cumpriu nele, a palavra se evidenciou através de João Batista. A Bíblia nos diz agora que esse veio para testemunho, ele veio para testificar de Jesus Cristo, para que todos crescem em Jesus. Esse era o propósito. E a Bíblia nos diz no versículo de número 8 que ele não é a luz. E quando a Bíblia vai falar sobre a identidade de João, pastor, eu entendo o nível mais profundo de humildade aqui. Quando a Bíblia vai falar sobre a identidade dele, ela não fala sobre coisas ou sobre nome que tem trazido ele à evidência. Fala sobre a responsabilidade do chamado dele. A Bíblia diz assim: olha, não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ele é aquele que veio testificar da luz. Alabacéria, o teu nome não é importante, o importante é o nome dele, o importante é a mensagem dele, é o propósito dele sobre ti. Eu quero cear. Eu disse que eu já estou quase membro dessa igreja. Isso é profético, cear nesse negócio. Escute bem aqui: não existe mensagem mais poderosa do que essa. Há uma preparação, e após quebrar esse silêncio de Deus, trazendo a mensagem, a Bíblia nos diz que João Batista, ele verbaliza acerca do arrependimento. Ele traz a mensagem acerca do arrependimento. Mas quando Jesus se apresenta e ele visualiza Jesus Cristo, ele cumpre o seu ofício, ainda que o chamado dele seja profético. E nós vemos esse desenrolar no Antigo Testamento também, quando aconteceu com Ezequiel, que tinha um ofício sacerdotal, mas exerceu o ofício profético pela necessidade de Deus. E nós vimos também com Jeremias, que era de uma casa sacerdotal, mas ele cumpre um ofício profético também, tal qual esses profetas. João Batista, que era da casa de um sacerdote, agora ele olha para Jesus e ele executa, porque era
era necessário que da casa sacerdotal houvesse alguém para apresentar o Cordeiro de Deus. E quando João Batista olha para Jesus, ele faz a apresentação da expiação do pecado, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. O discípulo de Jesus Cristo narrando, ele diz: olha, no princípio ele era o verbo, mas o verbo se fez carne, e ele estava com Deus, e era o próprio Deus. Quando Jesus vem em carne, Deus está dizendo para nós: eu continuo falando. Pastor, quando Jesus vem em carne, é a voz do próprio Deus dizendo: você pode se arrepender. É por isso que quando Jesus vai curar, ele olha para alguém e ele diz: te são perdoados os teus pecados, porque ele é a palavra viva. João, quando está pregando, ninguém mais apto do que João. João está como Samuel, porque Samuel cumpre diversos ofícios, mas eu vou destacar dois aqui: o ofício sacerdotal e o ofício profético. Ele está com a responsabilidade de entregar o sacrifício e com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Olha, João, ele está cumprindo o ofício de trazer a palavra, e essa é a maior palavra que já houve entre nós: Jesus Cristo, a palavra viva, que a morte não pode detê-lo, o sepulcro não pode detê-lo. Ele sopra a vida sobre você. Recebe essa vida, recebe. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Recebe essa vida. Recebe essa vida. Se alegra na presença dele. Se alegra. Alabacéria da Gaia. Aqueles que creem em Jesus, sabe? E aqueles que conhecem a pessoa de Deus, sabe? Que quando ele fala, já é. Ele não está conjecturando. Ele não está cogitando hipótese. Quando Deus fala, já é. Quando Deus faz uma promessa, já é. Porque a palavra dele não cai. A palavra dele não cai. A palavra dele não cai. E a palavra por excelência é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. E ele levou sobre si toda a enfermidade, todas as dores. A palavra veio e se fez carne. Ela esteve entre os homens. Meu Deus, enquanto eu prego aqui, você já está sendo curada. Você já está sendo curada aí, porque a palavra ativa essa fé que foi roubada pelas circunstâncias, pela palavra contrária. Recebe essa ativação aí, recebe agora, em nome de Jesus. Toca nessa enfermidade e manda ela sair agora, debaixo dessa palavra, debaixo dessa poderosa palavra chamada Jesus Cristo. Fecha aqui. Incendiada para ceiar. Porque ele é o segundo Adão. Ele é a palavra. O segundo Adão que vem. E quando ele vem quebrando tudo que foi gerado pelo primeiro Adão.
a enfermidade que foi gerada, a dor que foi gerada, a decepção que foi gerada, a frustração que foi gerada, tudo o pecado que foi gerado por Adão. Jesus vem e ele é crucificado, ele vai para a cruz, ele vai para o Getsemane e diz: eu sinto uma angústia de morte na minha alma. Ele venceu essa angústia de alma que você tem sentido. Recebe essa cura. Ele já carregou, ele levou a traição do melhor amigo, de um dos melhores amigos. Ele carregou essa decepção. Você que chegou aqui decepcionado, agora seja curado, agora seja restaurado na sua alma agora, em nome de Jesus. Essa decepção não te separa dele. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem sequer a morte pode nos separar. Ele venceu a enfermidade que foi gerada por causa do pecado. Ele já venceu por mim e por você. Recebe essa vitória em nome de Jesus. Recebe essa vitória. Recebe essa cura, recebe essa restauração sobre a tua vida. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus. Onde houver um câncer agora, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Onde houver outra enfermidade agora, sai. Você vai se alegrar tomando a ceia, porque você recebe o milagre agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ele venceu. Ele disse: está consumado. Na cruz, o Calvário, está consumado. E venceu. E ao terceiro dia ressuscitou. Você é livre, livre, livre. A preparação já veio e a palavra veio e se cumpriu em Jesus. Amém, aleluia, Deus abençoe. Glória a Deus.